Egotime no ar. Emiliano, boa noite. Chegamos, Paula Farias. Boa noite pra você. Boa noite pra você que tá aí nos acompanhando nesta terça-feira, 8 horas pontualmente. Você tá bem, Paula? Eu tô muito bem, melhor agora com o Egotime, que vai estar muito especial. E a gente vai comentar sobre um jogo que marcou gerações, a nossa infância. Sim. Todo mundo que deve estar acompanhando o Egotime já deve ter jogado, tem uma memória afetiva com o jogo do Mario, né? É verdade, virou filme, é game, tem card, tem muita coisa. Mas não é só isso que tem no programa de hoje não, né, Matheus? Mergulhe com a gente no Aquário de São Paulo. Emiliano Gomes desbrava os tanques e traz curiosidades sobre as espécies mais exóticas. Olha só, passando aqui pertinho da gente, estamos diante do lobo marinho, né? Tem até a famosa ursa Nur. É a primeira urso polar a nascer na América Latina. Sim, é verdade, viu? E também, na verdade, é os únicos ursos polares da América Latina. Do fundo do mar para o topo da Europa, Bruno Ataíde visita Jungfrau na Suíça e mostra o cenário de gelo que parece coisa de cinema. E ainda, uma expedição pela natureza selvagem do Pantanal. Tem isso e muito mais, a partir de agora, no Egotime que tá só começando. O Egotime tá recheado, tem muita coisa boa, mas a gente já começa falando desse jogo que a gente já deu assim o início falando sobre a memória afetiva, né? Que ele traz Muito pra nostalgia, Paula, muito. Eu lembro exatamente assim que eu jogava gente. Eu também. Super Mario. Aí são tantas versões, na verdade. Eu lembro muito do Super Nintendo 360. Eu tenho esse Nintendo, eu amo. E aí tinha o Mario Kart. Você lembra do Mario Lembro. Kart? E eu jogava muito Mario Kart, adorava. Principalmente quem tinha muitos controles, que era quem tinha mais dinheiro, conseguia comprar 4 controles. Gente. Aí jogava 4 pessoas ao mesmo tempo, ficava aquela aposta pra ver quem conseguia ganhar. Muito bom. Mas aí, ó, dia 10 de março é comemorado o dia do Super Mario. Essa data ela foi escolhida por causa da grafia, né? Que tem ali uma brincadeira que faz com o MAR de mar e o número 1 e o 10, que aí forma como se fosse a letra I e a letra O. Aí fica Mario, mas é quase um mar 10. A data ela foi oficializada pela própria Nintendo e aí sempre tem promoções de jogos, sempre tem eventos, celebrações do próprio personagem, o Mario. E é o aniversário de lançamento do primeiro jogo, Super Mario Bros, que foi feito ali muitos anos atrás. Eu não era nem nascido ainda nessa época, mas marcou com certeza muitas gerações. Muita gente deve ter uma memória super afetiva com o Super Mario, com o próprio Mario. O cinema ganhou as suas versões de filmes do Super Mario. E é isso, é uma data para se comemorar especial. E para se comentar, né? É isso, ó, aproveita aí você que tá em casa, comemora o dia do Super Mario jogando, assistindo um filme, porque vale muito a pena resgatar, né, esse momento da infância e comemorar isso tudo hoje. Qual o personagem, sem ser o Mario, qual o personagem que mais te marca na produção do Super Mario? Ai, que difícil, porque eu ia falar o Mario, Emil. Sem ser Me o deixa Mario, sem aí já sair é. daqui. Mas eu jogo pra você. E você? Ó, eu acho que o Yoshi, que é o companheirinho dele. Yoshi é fofíssimo, é verdade. O bem Yoshi. lembrado. E também o Luigi, né? O Não tem como Luigi. não falar. Você, inclusive, tá de verde. Ó, em lembrando homenagem. Luigi, Foi homenagem tudo a ele. pensado pra homenagear. Mas hoje é dia do Mario. Então, hoje é Super Mario. Beijo pra você, Super Mario. Beijo. Emiliano gosta de fazer graça. Beijo, né? Super Mario. Beijo. Será que muita gente tem o nome de Mario por causa Em do Super homenagem, Mario? eu acho que faz sentido Que sim o homenagear. pai ou a mãe era viciado em jogar Super Pode Mario, ser. colocou o filho de Mario. Olha, vamos É criativo. levantar essa pesquisa aí num próximo programa. A gente traz pra vocês. Mas vamos viajar agora, né, Agora Paula? chegou o momento viagem pra Suíça e Jungfrau, é isso? Isso mesmo, Jungfrau, passar um friozinho, aliás, um friozinho não, um friozão por lá. lá pela Suíça. Vamos conferir. Considerada o topo da Europa, a montanha Jungfrau Joch na Suíça é um dos destinos mais fascinantes do velho continente. Para acessar o topo, os visitantes seguem até a comuna de Lauterbrunnen, onde embarcam em um trem que dá acesso à estação mais alta do continente, localizada a 3.400 metros de altura. No caminho, uma pausa no vilarejo de Wenger,
que possui pouco mais de 1.300 habitantes. O acesso de carros é autorizado apenas para serviços da cidade, o que torna a vila ainda mais agradável a quem visita. A jornada segue. Da janela do trem, paisagens deslumbrantes. E finalmente o trem chega ao pico. Em Jungfrau Joch não é apenas o cenário que impressiona. 3.571 metros acima do nível do mar. Com toda essa altura, as temperaturas aqui chegam aos 20 graus negativos. Hoje, os termômetros estão marcando 14 graus abaixo de zero. O topo da Europa recebe visitantes de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. Para quem está acostumado no calor da Bahia, isso aqui tá maravilhoso, viu? Tá maravilhoso, é a primeira vez aqui na Suíça? Sim, muito bom, muito bom. Venham, vocês não vão se arrepender. É caro, mas é bom. E aqui os turistas podem vivenciar uma experiência única, a entrar em um castelo feito totalmente de gelo. Vamos conferir. O castelo fica localizado a pouco mais de 30 metros abaixo da geleira. Além dos túneis e esculturas, é possível encontrar uma adega de uísque. A região de Jungfrau oferece 6 opções de montanhas para visita. Além da maior, os turistas podem conhecer a Hard Kumme, com 1.321 metros de altura. No cume dá para se ver toda a cidade de Interlaken e o rio Arre, que corta a região. O Lago Thun, um dos principais da Suíça, também faz parte da paisagem. Na Vila Alpina de Mirren, que fica a 1.634 metros acima do nível do mar, os turistas, além de conhecer, podem se hospedar. Para chegar lá, é preciso pegar um teleférico em Lauterbrunnen e, em seguida, um trem. O cenário alpino impressiona. Quem vem à região não se arrepende. Realmente é um local interessante na medida em que nós estamos no ponto mais alto da Europa. E isso é uma coisa que atrai muito, porque a gente tem uma visão completa da Suíça, né? Da topografia, que é bem diversa da nossa no Brasil. Visitem, não deixem de visitar, que é um lugar maravilhoso, com gente esplêndida. Olha aí imagens de Jungfrau. A gente não foi ainda, mas se contenta em ver essas belíssimas imagens. Para quem não conheceu a neve, fica aí esse gostinho de querer visitar e viver todo esse momento, né? Aí eu acho que eu não tô preparado para passar tanto frio assim, não, Eu Paula. tô, gente. Eu me sinto pronta, porque eu acho que vale muito a pena viver essa experiência na neve. Imagina na Suíça. Ai, é muito lindo. Eu acho que eu aproveitaria a parte de tomar um chocolate quente. Esquentar, né? Pra ficar ali quentinho, comer uma boa comidinha. Qual será o prato principal deles lá, hein? Tem que ser algum caldinho, Deve algo ser alguma mais coisa quente, né? Tem que ser É pra verdade. aquecer desse frio. Olha esse túnel de gelo. Ai, lindo demais, ó. Bruno sempre trazendo viagens internacionais em lugares belíssimos e deixando a gente com vontade e na torcida que na próxima viagem internacional a gente esteja junto com ele. Leva a gente na mala, Bruno, que a gente vai junto. Leva a gente na mala. Agora a gente vai levar vocês para um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Gente, confessa, tem hora que a mente só pensa em uma coisa: pizza. Ou uma massa, um yakisoba. Comigo isso acontece o tempo todo. E o meu endereço favorito para matar essa vontade é a Dona Antônia Pizzaria. Sabe aquele lugar perfeito na principal dos bancários para reunir os amigos, família ou até celebrar um aniversário? É aqui. A variedade é de impressionar. São mais de 30 sabores de pizzas doces, salgadas e pratos que agradam todo mundo.
E se o plano for ficar no sofá, o delivery deles é jogo rápido. É só pedir pelo site. Momentos deliciosos tem nome: Dona Antônia Pizzaria. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede BTV, atual e singular. Voltamos! Rapidinho, né, Paula? Foi bem breve esse intervalo e a gente já volta para falar de viagem, porque hoje o programa tá super viajado. Dessa vez no Brasil, né? Dessa vez a gente sai da Europa para o Brasil. E qual é o destino dessa vez? Pantanal, esse lugar que é uma planície ali, aqui no Brasil, que todo mundo luta para que seja preservado e precisa realmente ser preservado. Mas aí Bruno Ataíde vai trazer algumas curiosidades, mostrar alguns cenários belíssimos e vocês conferem agora, né, Paulo? É isso, roda aí. Um paraíso natural, lar de mais de 1.200 espécies de animais e 1.600 de plantas. Um bioma com uma vasta diversidade biológica, localizado no centro-oeste do país. Nossa equipe embarca para a maior planície inudável do mundo, o Pantanal. Voamos da capital paraibana até a do Mato Grosso, Cuiabá. Foram cerca de 6 horas de viagem, com uma parada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ao chegar, seguimos nosso percurso de carro até a maior reserva particular do Patrimônio Natural do Brasil, o Sesc Pantanal. São 108 mil hectares de área total, o que equivale à cidade do Rio de Janeiro. A reserva, que já existe há mais de 20 anos, é um laboratório ao céu aberto. Por aqui, dezenas de pesquisas nacionais e internacionais sobre o Pantanal já foram realizadas. Já tivemos pesquisas de água, de solo, de fauna, de flora, aves. Recentemente tivemos uma com serpentes, estamos com uma com onça pintada agora. E tudo isso é para entender a dinâmica desse bioma, como isso funciona, como é que o que eu posso fazer para contribuir com esse ambiente, para que eu possa, sim, estou aqui, desenvolvo um trabalho aqui, mas eu também me preocupo com esse ambiente. A instituição ainda presta serviços sociais, como a purificação de água, controle de inundações e, claro, a preservação e monitoramento ambiental. Eu tenho os postos de proteção ambiental, onde nós temos os guarda-parques, que fazem todo o serviço de monitoramento. Aí esses postos são todos equipados, os meninos estão lá fazendo toda a segurança. Quando vem um período de seca, entra a brigada, que aí a gente começa o trabalho de aceiros, de reforma de cercas, né? Combate a incêndio. Nós temos uma brigada de incêndio. E tudo por aqui é renovável. Tem energia solar, reciclagem, até o lixo orgânico é reaproveitado através da compostagem para a criação de adubo. No Hotel Porto Cercado, criado em 1997, a educação ambiental é uma prioridade. Os visitantes têm a oportunidade de aprender sobre a fauna e flora pantaneira, através de salas ilustradas e até uma maquete que simula as diferentes épocas do bioma. Quando vem a chuva, a água no rio começa a subir,
extravasa pelos corichos, que vai encher essas baías, esses lagos e também os campos, né, as áreas mais baixas, e o Pantanal enche. E passou-se os meses chovendo e toda a planície pantaneira se alagou. E os turistas não ficam só na teoria. Por aqui a experiência é tão imersiva que animais exóticos chegam a compartilhar espaço com os hóspedes. Quem visita Porto Cercado tem a oportunidade de explorar a região pelas águas. Essa é apenas uma das 4 excursões náuticas oferecidas pela reserva, que promovem aos visitantes um contato único com a natureza pantaneira. E as aventuras não param. A gente embarcou agora em um passeio de barco junto com o Antônio Coelho e Alessandro Amorim, eles que trabalham na reserva do Sesc, reserva que abriga metade das espécies de animais existentes aqui no Pantanal. Com uma experiência de mais de 20 anos, Antônio Coelho conhece cada pedacinho da reserva. Já trabalhou na mata fechada como guarda e hoje passa um pouco do que aprendeu para os turistas. Para mim, cada passeio, cada oportunidade que eu tenho de atender um grupo dentro do Pantanal é único. É como se fosse a primeira vez. A emoção é muito grande. Me sinto muito bem em estar no Pantanal atendendo o público, porque eu gosto da minha profissão, né? Eu sou guia profissional, gosto da minha profissão e eu amo a natureza. Então, para mim, é como se eu estivesse vivendo assim, um êxtase na minha profissão, uma alegria imensa de estar podendo compartilhar e aprender também com esses turistas, que a gente aprende bastante com eles. E coloque aprendizado nisso. Antônio é tão apaixonado por onde vive que sabe de praticamente tudo sobre o bioma e não hesita em passar adiante o conhecimento que adquiriu. Aqui é uma planta aquática flutuante, uma macrófita, né, uma planta flutuante, que a gente chama de aguapé. Ela funciona como um filtro natural. O Pantanal está enchendo, né, agora, e ela vai se desprendendo das margens, ó, porque ela é flutuante, e aí começa a força da água começa a levar ela. Em 2020, a região vivenciou uma das maiores queimadas da história, que destruiu uma área equivalente a 2 milhões de hectares, cerca de 15% de todo o Pantanal. A ação humana ajudou a agravar ainda mais o desastre. Alessandro trabalha como guarda-parque há 15 anos e relata a dificuldade que vivenciou durante uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. 2020 foi muito sofrido, nossa, foi na verdade uma tragédia no Pantanal, né? Tivemos muito trabalho, muito mesmo, foi muitos dias de combate. Olha, o Tião é uma anta e, assim como outros milhares de animais, ficou gravemente ferido nos incêndios de 2020. Hoje ele vive aqui no Sesc Pantanal sob os cuidados da Ampara Silvestre, uma instituição. E olha só, ele hoje está bem recuperado. Mas devido à gravidade dos ferimentos, Tião não consegue mais se adaptar à natureza selvagem. Em breve ele será transferido para uma reserva controlada. Antes de voltar para João Pessoa, decidimos embarcar em mais uma aventura pelas águas do rio Cuiabá, só que dessa vez à noite. Esse objetivo da focagem noturna é um passeio, assim, na verdade é mais para a pessoa tirar a curiosidade, ter uma experiência diferente, né? E que é um passeio à noite, por ser noturna. A gente sai aí com o objetivo de tentar visualizar aves e animais de hábito noturno, como a gente sabe. Tem muitas pessoas que não sabem que existe aves e animais de hábito noturno, né? Olha, são quase 9 da noite e aqui na embarcação vários turistas buscam avistar algum animal. Será que a gente vai conseguir? Vamos nessa que a aventura começa agora. Nos primeiros minutos já encontramos uma família de iguanas. E não demora muito para um dos predadores mais temidos da região aparecer, o jacaré. E são vários avistados durante o trajeto, inclusive o filhote.
Aves típicas do Pantanal também podem ser vistas. Na mesma árvore, até um porco-espinho se aventura em busca de frutas. E conseguimos até chegar bem pertinho de 2 capivaras. Já são 13 anos que a Denil vivencia emoções como essas, mas a natureza ainda surpreende a cada novo passeio. Você chegou a presenciar alguma situação assim curiosa que pode contar pra gente? Sim, não, com certeza. É tipo uma onça, um macaco bugio na boca, né? Que o bicho é assim, é bem assim, sinistro, porque um macaco, uma onça, né, geralmente os primatas ficam mais em cima de árvore, mais ligeiro, mais ágil. E assim, deparar com uma onça, um macaco na boca, tipo um macaco bugio, assim, pra mim foi uma coisa diferente, né? Como outras coisas também, você vê uma sucuri, por exemplo, enleada num porco do mato, numa capivara, né? Num jacaré. Essas coisas são bem inusitadas e é uma coisa que você não vê todo dia, é raro, né? Este é o Pantanal, um pequeno paraíso no Brasil que abriga uma imensidão natural. Depois de conhecer o Pantanal através dos olhos de Bruno, fiquei com mais vontade ainda de conhecer esse lugar lindo e, como o Bruno falou, é a maior planície inundável do mundo. É verdade, porque ela inunda, desinunda, né? Tem aquela questão, muita chuva, aí inunda, aí chove menos, aí seca um pouquinho, mas um lugar que a gente tem que continuar preservando. Por falar em preservação, Paula, lá também é o lugar que o Sesc, ele toma de conta ali e é um lugar privado. Então, é o maior, é como que é, produção? O maior privado, é a maior reserva privada do Brasil. E o Sesc tá ali por trás, fazendo todo esse trabalho, que é muito importante para os animais, para a fauna, para a flora. Então, parabéns pela iniciativa, né? Para toda a equipe do Sesc. Em um lugar maravilhoso. Mas, ó, tem uma coisinha, viu? Os mosquitos, Paula. Ó, o Bruno falou que foi um pouco delicado esse momento, mas que vale a pena viver essa experiência. Inclusive, eu vou anotar como meta para 2026, porque eu tenho muita vontade de conhecer o Pantanal. Eu também. Mas vamos conhecer outro lugar agora, que dessa vez foi o Lucas, que foi, ó, dar um rolezinho por Serra Negra em Bezerros. Não é tão longe daqui da Paraíba. Dá pra fazer até um bate-volta. Dá pra fazer um bate-volta? Dá, né? Dá até pra fazer um bate-volta, se quiser. Você é aventureiro, ó. 3 horinhas de viagem você consegue chegar, curtir e depois voltar. Mas se quiser ir pra ficar também, tem um lugar ali nas imediações pra você ficar. Tem cabanas pra você aproveitar. Mas ele vai mostrar tudo isso pra gente. Vamos conferir. Do alto, o agreste pernambucano se revela. As casas se fundem à natureza e ao pôr do sol, que dá um toque ainda mais especial ao cenário. É como uma pintura natural, um quadro vivo moldado pelo tempo. Essa paz aqui, nessa tranquilidade, esse clima, essa harmonia com a natureza. Esta é a Serra Negra, localizada a cerca de 110 quilômetros de Recife, na cidade de Bezerros. Com quase 1.000 metros de altitude, os moradores relatam que a temperatura do local alcança até os 10 graus, o que atrai cerca de 4.000 visitantes por semana. Além do clima agradável e dos mirantes panorâmicos, a região guarda pontos turísticos icônicos, como o Pau Santo Casamenteiro. A lenda diz que quem abraça e beija o tronco dessa árvore encontra o amor para a vida toda. O povo fala que se abraçar aí, arruma uma mulher. Mas tu já testou alguma vez para ver se essa lenda funciona? Oxe, na situação que eu me encontro, se eu abraçar aqui, amanhã ele cai. É, mas não custa nada tentar a sorte, né, Fábio? Então agora vai dar certo, né? Já fez aí o teste? Bora ver, né? Bora ver se dá certo mesmo. Espero que dê, né? Saudade. Bem próximo dali,
a Pedra da Carambola atrai os aventureiros. O local é conhecido pela prática de rapel, com descidas que chegam até 20 metros. Já o Mirante do Cruzeiro proporciona uma vista deslumbrante da região. Além da paisagem, o contato com a natureza traz uma sensação de paz. Foi isso que encantou Michele. O pessoal vem muito aqui atrás de restaurantes, fazer a trilha, e eu realmente vim atrás de um momento de meditação, de me reconectar. E eu adoro vir para cá para ver o pôr do sol, né, meditar e tudo mais. Com alegria cantarei. A Serra Negra também foi o cenário escolhido para o álbum de casamento de Laís e Neto. Nós escolhemos aqui para fazer fotos para o nosso casamento e nós já tínhamos conhecido esse local antes, e o que nos levou a escolher foi realmente a beleza, por ter essa beleza mais natural e cenários. Esse lugar pra gente é bem especial, a gente gosta de vir aqui e realmente ver e admirar o pôr do sol, a beleza desse lugar. Isso é bem uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A gastronomia regional também é uma atração à parte. Os turistas encontram pratos típicos como bode, galinha caipira, carne de sol e até fundi. A comida típica no nosso cardápio, a gente tem tanto comida regional, você pode encontrar buchada, sarapatel, mão de vaca, como também comida, nós temos, por exemplo, a Casa Augusta, que é uma comida italiana, com assinatura de chefe. Irandir conhece a região de ponta a ponta. Com mais de 20 anos de experiência no turismo local, ele foi responsável pela criação do primeiro mapa turístico do Parque Ecológico da Serra Negra. Morei aqui, nasci aqui em Serra Negra até os meus 16 anos. Aí com 16 anos fui trabalhar no Rio de Janeiro, morei 16 anos no Rio. E aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, meu coração sempre ficou aqui na nossa cidade. Aí quando eu voltei, implantei um receptivo. A gente tem essa riqueza em Serra Negra, né? 1.004 metros de altitude, a gente pode ser o quarto ponto mais alto de Pernambuco, mas tem um atenuante que a gente está muito próximo de Recife. E é isso que deixa a Serra Negra mais pontual para você vir e curtir um frio tão próximo das grandes cidades. No fim das contas, a união entre as belezas naturais e a riqueza cultural faz da Serra Negra um destino perfeito para quem busca lazer, aventura e uma imersão na cultura pernambucana. Serra Negra deixou esse gostinho de quero mais, a gente amou conhecer, porque dá pra ir se hospedar nos chalés e viver esse friozinho, Emiliano. No Nordeste, né? O pessoal que é de fora pensa, meu Deus, só tem calor no Nordeste. Ih, gente, vocês estão mais que enganados, tipo porque clima. Aqui tem tanta coisa, e o Agreste pernambucano tem esse momento que você pode ir ali, ó, friozinho, gostoso. Aproveitar, né? Viver esse momento assim bem especial, longe do calor. E na Serra Negra. Mas ó, a gente vai pro intervalo bem rapidinho, então não sai daí que daqui a pouco tem mais Egotime pra você. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Quem me acompanha sabe, o meu coração bate mais forte por uma boa gastronomia. E hoje eu vim falar de uma paixão real, a Dona Antônia Pizzaria. Localizada aqui, na principal dos bancários, ela me conquistou pelo conjunto completo. Atendimento impecável, variedade incrível e o sabor que a gente só encontra aqui.
30 sabores de pizzas, além de panquecas, yakisoba e aqueles petiscos que a gente ama: coxinha, batata frita e pastéis. Bateu aquela preguiça de sair? Não tem problema. A Dona Antônia vai até você. É só pedir pelo nosso site. Momentos deliciosos tem nome: Dona Antônia Pizzaria. Rede BTV, atual e singular. Voltamos do nosso intervalo, foi rapidinho. Gente, agora... É muita viagem. Paula, esse lugar, assim, ficou nos meus tops. Porque Quando é um vai lugar... pro seu ranking, então é muito bom. É muito massa, que é simplesmente... É o maior da América Latina, é isso? É o maior aquário da América Latina. Olha aí, Emiliano conheceu O aquário de São Paulo. Eu fui conhecer e convido você que está assistindo o Egotime agora para conhecer junto com a gente. Vamos lá! Você sabia que o maior aquário da América Latina fica aqui em São Paulo? E o Egotime te convida para embarcar nessa aventura comigo, conhecendo espécies e curiosidades. Vamos lá! E quem vai nos acompanhar nessa aventura de hoje, nessa visitação, nesse passeio que eu tô super empolgado, é o Rafael, que além de biólogo é subgerente aqui do Aquário São Paulo. Tudo bem, pessoal? É um prazer receber vocês aqui. Vamos mostrar um pouco do que é o Aquário de São Paulo. Aqui nós não temos só peixinhos. Aqui nós temos em torno de 3.000 espécies de animais e onde 75% dessas espécies, elas vieram oriundas de tráfico ilegal, criadouros ilegais e resgatados pela natureza. E aqui nós damos essa segunda casinha para ele com todos os cuidados que vocês bem vão ver aí. Então, Rafa, vamos nessa? Vamos nessa, vamos lá. Olha, o Rafael tem algumas curiosidades aqui sobre os morcegos. Por quê? Eles sofrem muito preconceito, né, Rafa? É verdade, viu? As pessoas não podem olhar morcego que já querem cobrir o pescoço, né? Mas não é bem assim. Nem todo morcego é hematófago. Nem todo chupa realmente sangue, né? Então esses morcegos que nós temos aqui, eles são frugívoros. Então eles só se alimentam de frutas. Então eles fazem um trabalho excelente como jardineiros da floresta, comendo frutas de uma região e levando até um outro local para, quando fizer o cocô, germinar novas frutas e novas plantas. E aqui no aquário nós também temos o ambiente que eu acabei de chegar. Chegamos na Austrália e acho que um dos principais símbolos da Austrália, ali atrás, ó, os cangurus. Nesse momento eles estão um pouco tímidos, descansando, mas são lindos. Olha, gente, que curioso. Aqui a gente sabe que tem a Nur, que é uma ilustre que todo mundo ama. E a Mandy estava me falando que veio hoje especialmente para visitar e que fez essa miniatura aqui em homenagem. Conta pra gente melhor. Tem uns meses que eu fiz quando eles liberaram, né, que ela tava podendo receber visitação, só que até agora eu não tive condição de vir, né? Aí agora eu vim e trouxe aqui na esperança de conseguir pegar ela acordada para conseguir tirar uma fotinho junto. Olha só, estamos no caminho certo. Urso polar. Pra lá, vamos. Eu estou impressionado que a gente tem uma indicação aqui da altura que o urso polar chega. O macho podendo chegar até 3 metros. Olha a minha altura em comparação. Eu tô quase o tamanho do filhote, para falar a verdade. Ó, o filhotinho ali até 3 meses, chegando aqui a 70, 80 centímetros. E já a fêmea chega a 2,5 metros. Eu não consigo nem alcançar. Cheguei, gente. A Nu tá lá no fundo, tá dormindo, tirando aquele cochilinho, mas aqui tem um ambiente todo preparado para Nu. Nós aqui da instituição Aquário de São Paulo ficamos muito felizes em ter esse presente aqui junto com a gente. O casal, a Aurora e o Peregrino, eles já estão tentando ter filhinho
E agora a gente foi aqui contemplado com a presença da Nur, que é o nome aqui do meu uniforme. Tem gelo, tem piscina, tem um ar-condicionado para manter uma temperatura adequada para eles, entre seus 0 a 15 graus positivos. Então é assim que a gente mantém esse recinto. Ali atrás de mim tem gelo de verdade, que cai de 2 máquinas no teto e fazem nevar para eles. Eles adoram brincar no gelo. A gente faz vários enriquecimentos ambientais, sendo o gelo um deles. E outros a gente esconde comida dentro do gelo, joga alguns brinquedos para eles passarem ao longo do dia. Então a gente sempre tem atividade com eles. E a Nur, como ela tem muita energia, ela adora brincar com tudo que a gente oferece. É verdade que a Nur é a primeira urso polar a nascer na América Latina? Sim, é verdade, viu? E também, na verdade, é os únicos ursos polares da América Latina. E ver essa reprodução, isso garante mais ainda o bem-estar desses animais aqui mesmo na cidade de São Paulo, dentro do nosso aquário. Chegamos em mais um ambiente, olha só, passando aqui pertinho da gente. Estamos diante do lobo marinho, né? Exatamente. Que o Rafael estava me contando que é muito confundido com as focas. E por que tem essa confusão? Então, nos desenhos mostra as focas batendo palmas, que elas conseguiriam encostar uma nadadeira na outra, ao ponto de baterem palmas. Na verdade, elas não conseguem. As nadadeiras das focas, elas são curtas. No máximo, rela um dedinho no outro, ou as garras. Já o lobo marinho, ele tem sim nadadeiras compridas e caso ele queira, ele poderia sim encostar uma na outra e literalmente bater palma. Então é esse animal que consegue fazer isso, que nos desenhos é representado. Por aqui ele ainda não está batendo palma, mas está nadando muito. Vou até baixar aqui para ver se daqui a pouco ele passa para me dar um tchauzinho, será? E no meio de tantas espécies reais, uma criatura mágica chama a atenção principalmente das crianças. Eu estou falando da sereia coral, que todo mundo pode vir aqui admirar. E como a educação é muito importante, né, até para conscientizar desde pequenininho, até os grandinhos também, viu? Aqui tem essa sala, não é isso? Sim, nós temos um espaço educativo realmente focado para as escolas e visitantes. Então essa sala aqui, ela é bem versátil. A gente trabalha com um calendário ambiental, onde nós temos datas comemorativas. Por exemplo, Dia da Árvore, Dia da Água, Dia dos Animais, de Biodiversidade. Inclusive é que a gente está aqui agora. A gente está contemplando aqui o calendário junto com a biodiversidade. Então a gente tem aqui várias atividades junto com as crianças. Esse daqui é um mapa que nós mesmos confeccionamos, né? Aqui a gente tem um grande lago junto com animais que realmente são nativos e outros que não são. E aí a gente faz as crianças pensarem que a gente tem os recursos finitos. Os animais, eles competem uns pelos outros pelos recursos. Mas tem outros animais que acabam vindo de fora, que acabam se sobressaindo. Então eles podem causar desequilíbrio ambiental. Então a gente utiliza do mapa do Brasil junto com os biomas, junto com as espécies que existem aqui no aquário. Atrás tem um telão que a gente mostra vídeo para eles. E assim a gente vai trabalhando na educação ambiental. Agora eu e o Rafael, a gente chegou no ambiente das focas. A gente já tinha falado da curiosidade de bater palma e agora realmente, ó, dá pra ver que não alcança, né? Não alcança. As nadadeiras das focas são curtas e elas têm garras, viu, na ponta das nadadeiras. São animais que são predadores, né? Eles caçam peixes e até pinguim, sabiam? Apresenta pra gente quais são esses ilustres moradores daqui. Exato. Aqui a gente tem a Lili e o Pedrinho. O Pedrinho nasceu aqui no aquário mesmo, então foi um nascimento único visto no Brasil dessa espécie. Então a gente ficou muito feliz, também demonstrando os cuidados que nós exercemos com os nossos animais. Rafa, eu tô impressionado com o tamanho desse recinto aqui. Olha que lindeza. Me conta já, qual que é esse aqui? Esse daqui é o pacu albino. Então existem vários animais que podem ser albinos. E esse é um exemplo de um pacu que é albino, que não possui melanina nenhuma na pele. Eu vi que tem ali um que lá na Paraíba, a gente já tá acostumado, João Pessoa ali naquela região, que é o peixe-boi, que tá passando lá atrás agora. Isso. O nosso peixe-boi aqui, o nome dele é tapajós. Então ele foi encontrado. E aí existe um projeto de conservação que é do AMPA e do INPA, que é, na verdade, os Amigos do Peixe-Boi Amazônico, onde resgataram esse animal
animal e veio para cuidar dos humanos. E aí eles fizeram a reintrodução dele na natureza. Só que infelizmente ele não criou habilidades para sobreviver sozinho, já que foi encontrado muito jovem. Então, como esse indivíduo ele acabou não criando habilidades, a gente criou um recinto especificamente amazônico para manter ele aqui em segurança e com todos os cuidados. Então aqui estamos falando de água doce. Exatamente. Então tem outros peixes também da Amazônia aqui, como por exemplo aqui embaixo tem outro pacu, ali em cima tem o tambaqui, tem o tambacu também, que é o híbrido entre eles, e o pirarucu, que é um peixe enorme ali. Ele é um dos maiores peixes ósseos do mundo. E ele tem uma escama muito dura, uma escama feita de osso, assim como a sua língua. E é utilizado até como lixa de pé, para bater a casca do guaraná. Yellow Tongue é um peixe que apareceu no filme do Nemo e ele, depois do filme, ele ficou muito cobiçado. E realmente a caça ativa desses animais na natureza foi muito grande. E esses animais são endêmicos só do Havaí, eles só existem lá. E eles acabaram sendo tão capturados que eles estão em risco de extinção. Então esse daqui foi um indivíduo que foi realmente apreendido por tráfico ilegal no Ibama, com o Ibama nos aeroportos. Então esses animais vieram para cá porque realmente a ida para eles de volta para o habitat natural ia ser muito mais estressante. Então já que ele chegou vivo aqui, a gente decidiu realmente mantê-lo vivo, então sem passar por esse estresse de novo da viagem. E de fato chegamos ao fundo do mar. Olha aqui toda a estrutura e a gente vai descer para observar, que vocês viram, né? Eu encontrei com meu amigo Tutubarão, mas aqui tem muito mais. Vamos lá. O Rafa já está aqui me esperando. Rafa, chegamos aqui ao recinto dos tubarões, mas não só tubarões, que outras espécies a gente encontra aqui? Sim, aqui no aquário nós, junto com os tubarões, temos outros peixes, temos arraias e também temos um animal muito interessante, que é a moreia verde. É um animal também muito grande, uma das maiores moreias do mundo. E aqui nós temos várias espécies de tubarão também. Aqui, por exemplo, deitado no fundo de nós, tem um tubarão lixa e bem aqui atrás tem um tubarão mangona, também chamado popularmente como tubarão-touro. Esse tubarão, ele tem um nado contínuo para sua respiração, então ele está sempre nadando, trazendo a boca aberta para forçar a água a entrar realmente em suas brânquias para ele conseguir respirar. E esse tanque ele é todo interligado, então realmente se os tubarões e os outros peixes quiserem ir para o outro lado ou subirem por aqui, eles conseguem. Inclusive aqui nós temos um peixe muito interessante que ele está num projeto de conservação. É um peixe brasileiro que está em risco de extinção, que o nome dele é mero. Ele está estampado na nossa nota de R$100. Mais uma curiosidade, mais um animal aqui, que é o bino. Mas o Rafa vai explicar melhor o bino pra gente. Bino de albino, é isso? Exatamente, esse é o nome dele. É um animal que ele necessita de cuidados especiais. Ele nasceu com uma má formação na sua coluna vertebral. Então a gente precisa fazer vários cuidados realmente veterinários para que ele tenha melhor uma saúde. Aqui na TV a gente vai conseguir ver esse cuidado veterinário. Ele está passando aqui por acupuntura. Ele faz também a mochoterapia. Esse bastão que vocês estão vendo são várias ervas quentes medicinais em volta para fazer essa massagem de relaxamento nesse animal. Olha que momento que a nossa equipe vai conseguir captar agora. O momento que o tratador está alimentando o axolote. O axolote é um dos bichinhos mais queridos pelas crianças. Ficou super popular e a gente conseguindo acompanhar esse momento de cuidado. Olha só. Ai, que lindo! Não conheço o aquário de São Paulo, mas quando eu estiver dando uma passadinha por lá, vou colocar no meu roteiro, porque deu vontade de conhecer essa vasta vida marinha. Paula, e que fofura o urso polar! Lindo. Meu Deus do céu, a coisa mais fofa desse mundo! Então, eu acho que assim, o bacana é você conhecer a história, ficar ali na imersão mesmo, vendo tudo. Olha, valeu muito a pena. Vale demais. Realmente. Agora, a gente falou sobre vida marinha, né?
aqui. Agora a gente vai conhecer esse projeto tão especial lá em Aracaju, que eu tive o prazer de apresentar para vocês, que é o Projeto Tamar, e a gente vai conferir agora. Um mergulho na vida marinha. Em Aracaju, o Projeto Tamar se torna o ponto de encontro para a preservação e o conhecimento sobre as tartarugas marinhas e a biodiversidade brasileira. O espaço, que atua em todo o país, possui bases de pesquisa em Sergipe, sendo a capital conhecida como a capital das desovas, principalmente da tartaruga oliva. É a menor das 5 espécies, né, que ocorrem aqui no Brasil. A gente tem indivíduos dessa espécie nas nossas piscinas, aqui no Centro de Visitantes. É uma forma de aproximar o público desse nosso trabalho. São mais de 1.100 quilômetros de litoral protegidos, né, ao longo de todo o Brasil. E é um trabalho muito importante que só acontece graças à ajuda da comunidade mesmo. O Projeto Tamar Aracaju também abraça outras espécies. No Oceanário do Espaço, além das tartarugas, visitantes conferem de perto espécies de peixes e invertebrados, completando a experiência e mostrando a riqueza dos oceanos. Esses animais estão aqui para esse trabalho de sensibilização. Então é quando os visitantes conseguem conhecer. Em alguns momentos tem interações mais diretas, como por exemplo no programa Biólogo por um Dia, que é um formato exclusivo de visitação. Acompanham a alimentação desses animais também. Então são vários atrativos e programações especiais, né, ao longo do dia, para aproximar mesmo o público dessas espécies e assim facilita esse trabalho de educação ambiental. Além de ser referência na preservação das tartarugas marinhas, o Projeto Tamar de Aracaju também abriga um espaço que chama a atenção de crianças e adultos, esse tanque de tubarões. Um dos pontos altos da visita é a oportunidade de conhecer e tocar os tubarões. Daí uma forma também de tentar desmistificar essa imagem negativa que muita gente chega, né, dos tubarões aqui, é aproximando eles, né, desses animais. Então tem a oportunidade de ter esse contato mais direto, né, com o auxílio da nossa equipe. Os visitantes têm a oportunidade de tocar nesses animais, entender que aqueles tubarões do filme não existem e assim facilita também proteger essa que também é uma espécie ameaçada. A magia do local atrai visitantes de todo o país. A experiência é bastante gratificante, é muito interessante. Como eu tenho um filho de 5 anos, né, eu sempre tento aproximar ele do contato com a natureza de forma geral. Esse projeto Tamar aqui é o terceiro que a gente já conhece o do Espírito Santo, o da Bahia, e agora viemos conhecer aqui o de Aracaju. Eu acho que o Tamar é um projeto que ele é muito interativo para as crianças conhecerem as tartarugas e saberem a importância de preservar, não só elas, como a natureza de maneira geral. A gente aprende muita coisa aqui com as aulas que o pessoal dá. É legal ter essa interação, né, com os animais, viver um pouco na natureza. É tudo lindo, né? Acho que a gente não tem dimensão do quanto é importante esse cuidado que eles têm. E esse projeto mesmo, acho que no geral a gente não tem dimensão do quanto é importante para a natureza, para a sobrevivência marinha, então é importantíssimo. O espaço também é palco de estudos. A estudante de Ciências Biológicas, Sara Barbosa, visitou o local para aprimorar o conhecimento. Consegui juntar a teoria com a prática, porque nesse último período a gente conseguiu estudar sobre alguns animais marinhos, inclusive o tubarão-lixa, e eu consegui visualizar com os olhos, né, não só na forma teórica que foi nos slides, mas ele presencialmente, de forma física, aqui no oceanário. Emil, já conhece o Projeto Tamar? Olha, eu já passei na frente. Porque tá quase lá, daqui a pouco entra. Eu cheguei perto, porque quando eu estive em Aracaju, eu passei bem na frente mesmo e deu vontade de conhecer, mas ainda não tive essa oportunidade. Eu sei que tem em outros lugares, não só em Aracaju, tem em Salvador também. Enfim, tem outros lugares e é um projeto super importante para preservação das tartarugas, né? Ai, então vale muito a pena conhecer e colaborar também, quem puder, né, de alguma maneira. Eles preservam o meio ambiente e ajudam a salvar também as espécies, né, que são mais de uma espécie. Mas fica aí o convite para vocês que não conhecem, conhecer tanto em Aracaju quanto em outras cidades,
porque vale muito a pena dar uma força para esse projeto. É verdade, ó, inclusive aqui em João Pessoa, a gente não faz parte do projeto Tamar, mas tem a ONG Guajiru, tem o Aquário Paraíba, que eles ajudam muito na preservação das tartarugas verdes e de todas as tartarugas que aparecem aqui na orla, né, da Paraíba, mapeando os ninhos, fazendo a soltura dos ninhos, tentando preservar mesmo. Então, se você puder conhecer um pouquinho, pesquisa aí ONG Guajiru, Aquário Paraíba, que vale a pena também apoiar algum desses projetos. E agora, Paula Farias? Momento curiosidade? Momento curiosidades Europa. Você gostaria de conhecer qual lugar da Europa? Eu gostaria de conhecer Suíça. Eu tenho vontade da Suíça, mas a gente já conheceu algumas curiosidades. E hoje será por onde? Olha, hoje vai ter Grécia. Eu amo a Grécia, quero conhecer também, Tem tá? muita história, né? A Grécia é um berço de muitas histórias. Vamos fazer o seguinte? Vamos conhecer. Vamos conhecer agora? Vai, Bruna Taide, conta pra gente tudo. Uma viagem para um dos continentes mais encantadores do planeta. Paisagens, histórias e momentos que surpreendem. Nossa jornada começa no aeroporto do Recife, no Brasil. Foram cerca de 10 horas de voo, 7 para Lisboa e mais 3 para a Suíça. Um pouco cansativo, né? Mas por aqui, descanso é substituído por aventura. Seguimos por mais 10 horas de ônibus até a conhecida Cidade das Águas, Veneza, na Itália. É a partir daqui que um dos momentos mais esperados se inicia. Um cruzeiro de 11 noites pelo mar Mediterrâneo, onde passaremos por cidades da Grécia e da Croácia. Um dos momentos mais emocionantes quando se fala em cruzeiros marítimos é quando o navio zarpa, ou seja, deixa o porto. É a partir daí que se inicia um momento único e inesquecível. Após um dia navegando, chegamos à primeira parada do cruzeiro, Katakoullon, na costa oeste da Grécia. A cidade é o porto de acesso à antiga Olímpia, onde os Jogos Olímpicos nasceram. Seguimos para lá de ônibus, em uma viagem de aproximadamente 40 minutos, que custa cerca de 15 euros ida e volta. Aqui no sítio arqueológico de Olímpia, os visitantes podem explorar as ruínas bem preservadas do Estádio Olímpico, onde os gregos competiam em honra aos deuses. Aqui no local, como eu falei, as ruínas estão bem preservadas, os visitantes têm essa imersão na história e a gente vai conhecer um pouquinho como é lá dentro. A chama olímpica continua sendo acesa em uma tradicional cerimônia por aqui. Depois ela segue para o antigo estádio, onde a tocha é acesa e levada para o local dos jogos. A entrada no sítio custa 6 euros e os visitantes podem explorar toda a área, que possui diversos monumentos históricos, como o Templo de Zeus, famoso por abrigar a estátua de ouro e marfim do deus, esculpida por Fídias, e pelo papel nos Jogos Olímpicos. Era um edifício grandioso, com colunas imponentes e detalhes decorativos. Por toda a região é possível encontrar artesanatos que fazem menção à história da Grécia Antiga. Nossa viagem segue. A próxima parada é na cidade grega de Heráclion, a maior de Creta. É aqui que se localiza o Palácio de Knossos, construído por volta de 2000 a.C. É famoso pela arquitetura complexa, com labirintos de quartos, corredores e pátios. O palácio desempenhou um papel central na cultura minoica, sendo associado à lenda do Minotauro, uma história da mitologia grega que envolve um monstro metade homem e metade touro. Segundo a mitologia, o Minotauro foi aprisionado no labirinto, uma construção complexa em Creta, e era alimentado com sacrifícios humanos enviados pelos atenienses como punição.
Teseu, um herói grego, finalmente derrotou o Minotauro com a ajuda da princesa Ariadne, que lhe deu um novelo de linha para encontrar o caminho de volta do labirinto. O sítio é uma janela para a antiga civilização e oferece insights valiosos sobre a história, arte e organização social, além de ser cenário para pesquisas arqueológicas. A entrada custa 8 euros. Nossa próxima parada é na ilha de Rhodes, situada no Mar Egeu, que é conhecida pela rica história e beleza natural. Com uma herança que remonta à antiguidade, a cidade abrigava o famoso Colosso de Rhodes, que ficava neste ponto. Era uma estátua de cerca de 30 metros de altura do deus grego Hélio, erguida por volta do ano de 280 a.C. Ela foi construída em comemoração à vitória de Rhodes sobre uma invasão militar. O monumento não sobreviveu ao longo dos séculos, pois foi destruído durante o terremoto cerca de 60 anos após ser concluído. A cidade medieval de Rhodes é um tesouro arquitetônico, com muralhas preservadas e ruas de paralelepípedos. Além disso, as praias deslumbrantes e o clima mediterrâneo atraem visitantes em busca de relaxamento e diversão à beira-mar. Deixamos o porto e seguimos para a ilha de Mykonos, também na Grécia. O lugar é um paraíso para os amantes do sol e da cultura, com praias de areia dourada, águas cristalinas que atrai visitantes do mundo todo, incluindo celebridades. Um dos pontos turísticos de destaque aqui em Mykonos é a área conhecida como Pequena Veneza, um bairro à beira-mar que possui este visual surpreendente e casas coloridas que tornam o visual ainda mais encantador. A ilha também é conhecida pela arquitetura branca característica e os famosos moinhos de vento, originalmente usados para moer grãos. Hoje são atrações turísticas e oferecem vistas panorâmicas espetaculares. Nossa viagem continua. A próxima parada é no porto de Pireus, o mais importante da Grécia e o quinto maior da Europa em passageiros. É a porta de entrada para a capital Atenas. Berço da democracia e rica em história, a cidade é lar de monumentos icônicos, como a Acrópole, coroada pelo Partenon, templo dedicado à deusa Atena, que foi construído no século V a.C. e é um ícone da arquitetura clássica grega, conhecido pelas colunas imponentes e relevos esculturais. Aqui é possível encontrar uma mistura de tradição e modernidade. Com a cultura vibrante, Atenas se destaca como centro político, cultural e econômico e oferece aos visitantes uma jornada única pelas raízes da civilização ocidental. A cidade é uma metrópole que abraça a herança clássica, evidenciada pelos teatros antigos, como o de Dionísio, que foi palco de festivais teatrais e competições. A arquibancada ao ar livre podia acomodar milhares de espectadores, celebrando a importância na cultura grega. O local honra Dionísio, deus do teatro, e é um testemunho da rica tradição dramática da Grécia Antiga. Já o bairro de Placa encanta com as vielas pitorescas e tabernas tradicionais, proporcionando uma autêntica experiência grega. A modernidade também se destaca na movimentada Praça Sintagma e nas áreas contemporâneas, refletindo a diversidade de Atenas ao longo dos séculos. Continuamos para a nossa última parada na Grécia, a ilha de Corfo, a segunda maior do arquipélago jônico. A história do lugar é rica,
com vestígios de civilizações como gregos antigos, romanos, bizantinos, venezianos e franceses. Esse legado diversificado é evidente em monumentos, fortalezas e igrejas que pontilham a paisagem. E um dos principais pontos turísticos daqui é a cidade antiga de Corfo, patrimônio mundial da Unesco, que possui arquitetura veneziana, praças encantadoras e fortalezas medievais. Destaques incluem o Liston, uma elegante esplanada construída no estilo parisiense pelos franceses, que oferece charmosas cafeterias, um ambiente animado e é um local popular para passeios. A Catedral de São Espíridon, um local religioso e histórico que abriga os restos do padroeiro da ilha, de mesmo nome, e museus como o arqueológico. A cidade de Corfo, a capital, exibe uma arquitetura veneziana notável, com vielas sinuosas e praças encantadoras. As praias da região variam de enseadas isoladas a extensões de areia movimentadas. A ilha também é conhecida pela hospitalidade calorosa e festivais tradicionais, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural única. Deixamos a Grécia e seguimos para a Croácia, onde paramos em Dubrovnik. Localizada na costa do Mar Adriático, é uma cidade histórica conhecida pelas impressionantes muralhas medievais, construídas no século XVI, que proporcionam vistas panorâmicas deslumbrantes. Os visitantes podem explorar o complexo sistema defensivo, que inclui fortalezas, torres e portões bem preservados. Além disso, Dubrovnik é famosa pelo centro histórico, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, e por ter sido cenário da popular série Game of Thrones. Seguimos para o último destino do cruzeiro, Split, na costa da Croácia. Aqui os turistas podem visitar o famoso Palácio de Diocleciano, um patrimônio mundial da Unesco, construído pelo imperador romano de mesmo nome. O monumento é uma mistura única de elementos arquitetônicos gregos, romanos e renascentistas. Os visitantes podem ainda explorar as ruas labirínticas, passagens subterrâneas e os principais pontos de interesse, como a Catedral de São Domínios e o Templo de Júpiter. A Riva, calçadão à beira-mar, é um local popular para passeios, cafés e eventos culturais. A atmosfera vibrante ganha vida com artistas de rua, restaurantes à beira-mar e vistas deslumbrantes do Mar Adriático. Além da rica herança histórica, Split oferece uma cena cultural dinâmica. Teatros, galerias de arte e festivais animam a cidade ao longo do ano. Desembarcamos em Veneza e seguimos de trem para a Suíça, onde finalizamos nossa aventura com chave de ouro em um chalé na cidade de Adelboden, um pequeno paraíso localizado nos Alpes. Aqui é um destino que surpreende os visitantes, seja no inverno ou no verão. E aqui o turista pode vivenciar uma experiência única, subir aqui no pico do Alpe e se deparar com esta visão surpreendente. Realmente é uma cena para se ter na memória. Além deste cenário, quem visita também pode praticar esportes de inverno, como esqui, além de caminhar pelas trilhas encantadoras da região. Encerramos mais uma incrível jornada pela Europa. Revisitamos séculos de história. Exploramos paisagens deslumbrantes e mergulhamos em culturas fascinantes.
Da Suíça à Grécia, cada parada revelou uma nova página desse livro de experiências inesquecíveis, em que cada destino é uma página única. Até o ano que vem. Ai, que especial essas curiosidades da Europa, deixa a gente com vontade de viajar, principalmente de realizações, porque eu quero muito ir pra Mykonos, então me deixou com muito mais vontade. Né? Eu também quero conhecer muito a Grécia. Muito lindo. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu gosto do mar. E o mar de lá é um azul, assim, surreal, né? Ai, é lindo demais. Uma coisa, assim, indescritível. Mas e aí, você gostou? Deixa o seu comentário, fala ali qual lugar também você tem vontade de conhecer. E sugiram também. Sugiram também, que a gente quer saber a opinião de vocês, tá bom? E queremos tanto saber a opinião de vocês, que eu vou te convidar agora pra seguir ela. Paula Farias, vem aqui, aproveita pra seguir. Paula Farias lá nas redes sociais, no Instagram. E depois que me seguir, eu convido você para seguir o Emiliano. É verdade. E juntos nós te convidamos para seguir Rede BTV. Nas redes sociais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe a notificação e já fica ligado no Egotime. E volta semana que vem, tá bom? Semana que vem, 8 horas, terça-feira, estaremos aqui te esperando, ó. Um beijo. Até a próxima.